falando de mais 4 distorções diferentes. Nós vamos iniciar, eu só vou colocar aqui. Pronto. Vamos iniciar, tá bom? Vou colocar essa daqui, só porque na minha cabeça eu já formulei desse jeito, porque é a construção do raciocínio com vocês. Eu quero que vocês se pensem naqueles dias que a gente acorda e nós não estamos bem. A gente se sente desmotivada, triste, abatidas mesmo. Aí, você toma o seu banho matinal, normal, e se olha no espelho. Você não está bem, você não se sentiu bem. E aí você se olha no espelho e começa a ter uma atenção seletiva, porque as coisas se misturam, né? Para aquilo que você chama de imperfeições em você. Você começa a focar nisso e se incomodar. Ai, mãe, aqui, uma celulite. Ai, eu nunca emagreço, o tempo inteiro. E você sai dali se considerando feia. Cheguei a essa conclusão. Chegou a essa conclusão. Sou feia. Feia, feia, feia. O que é isso aqui? É a distorção cognitiva do raciocínio emocional. Essa distorção tem como premissa o se eu sinto, então é. Se eu sinto, então é. O que poderia acontecer nesse exemplo em específico? Você se lembrar, por exemplo, que na semana passada você foi para uma festa. E para ir para a festa, normalmente a gente se arruma toda, né? Você terminou de se arrumar, se olhou no espelho e disse, rapaz, tô bonita, viu? Ou seja, na semana passada, você estava linda para si mesma. Mas hoje, porque você não acordou bem, não está se sentindo bem, você acha que você é feia. Conseguiram compreender? Um outro exemplo, relacionamento conjugal. Tem algumas coisas acontecendo no relacionamento, que isso é comum, né? Vocês sabem, que desagrada, que te deixa frustrada. Só que aí nisso você já se agarrou a essa frustração e tem se sentido em algum nível também sobrecarregada por conta de algumas situações, tá? E aí chega um determinado dia que o seu esposo fala num tom que não te agradou. Só que você já tá com esse back aqui, ó. Você já não estava se sentindo satisfeita com o relacionamento. Então, ele deu um tom que te afetou. Pense a última gota do seu copo que já estava cheio. Você é hostil com ele e explode, sentindo muita raiva. Você chega à conclusão que esse relacionamento é muito ruim e que você tem que se separar. Porque se você está sentindo que esse relacionamento não dá em nada, que é um relacionamento ruim, eu não tenho me sentido bem aqui, então a gente tem que terminar. O que é que considerou aqui? Uma visão, de novo, de túnel. Porque se focou na sua emoção, em algo que realmente aconteceu, que te deixou frustrada e triste, só que o seu foco estava não no seu relacionamento, na ampliação dele, mas naquelas circunstâncias que não foram tratadas, aquelas situações que não foram trabalhadas e que deixou em você impressões, emoções acerca do seu relacionamento. Então, bastou que mais uma emoção viesse por conta de uma situação em específico, fez com que você concluísse que aquilo ali deve acabar. O seu relacionamento deve acabar. Entenderam? Conseguiram compreender? A partir disso, a gente vai agora para a desqualificação do positivo. Vou devolver para cá. Desqualificação do positivo. Que é o quê? Nós trabalhamos, né? E nesse trabalho, você estava com uma responsabilidade, que era bater uma meta. A meta do seu trabalho. E você consegue essa meta. Mas o que é que você diz a si mesma? Foi sorte. Eu não consigo isso todo mês. Foi sorte esse mês. As pessoas chegam a você e te elogiam. Você diz o quê? É só pena. Porque foi sorte, então é pena. Eles não estão, de fato, validando algo que aconteceu, que foi difícil de acontecer. Não. É só por consideração, é por pena de mim. Ou, voltando para o seu relacionamento aqui, que a gente já falou, que está um pouquinho conturbada a situação, que não foi tratada, seu marido faz uma surpresa para você. Ou te dá um telefonema de uma forma que você não esperava, ou te elogia. Mas você olha para isso e o que é que você diz? Ele fez um negócio comigo antes. Então, o de agora não está valendo. E o elogio? Da boca para fora. Por quê? Porque o meu foco está no que me aconteceu antes. Então, eu desqualifico o que aconteceu de positivo. Como é que a gente entra aqui? Como é que a gente pode trabalhar aqui? O seu relacionamento é só a situação que te incomodou?
ou ele é uma ampliação de anos, muitas vezes, de um relacionamento conjugal? Existem coisas que nos afetam, existem coisas que nos magoam? Sim. E essas coisas precisam ser trabalhadas. Mas uma vez que isso existe, isso desqualifica o outro lado também? A surpresa, o elogio, a atenção? Mas, normalmente, quando nós estamos tomadas por marcas ou por nossas emoções, nós tendemos a desqualificar o positivo do outro, ou desqualificar as nossas próprias capacidades e conquistas, e nos focarmos apenas no que nós consideramos de negativo. O outro a outra é a distorção e si. Essa distorção e si é justamente o que vocês estão vendo aqui, é o e si. Ela normalmente começa assim. É uma tentativa, é um olhar que nós temos do que vai acontecer, né? O futuro no aspecto negativo. Então, me dando de novo como exemplo, lá antes eu falei para vocês que quando me veio, né, a possibilidade de falar aqui, alguns pensamentos surgiram. E alguns desses pensamentos tinham, sim, essa proposta, era o e se? E se der errado? E se eu tiver uma crise de ansiedade? E se eu não conseguir me expressar bem? E se, e se, e se? Então, eu me lembro que iniciei, né, com minha página no Instagram, e logo no início, na verdade, parece até que foi para mim naquela época, né, mas que eu guardei aquilo e eu quero trazer para vocês hoje. Quando nós temos pensamentos do tipo e se, com um aspecto negativo, porque é uma distorção, nós temos que confrontar ele, como a tia Ana falou, só que a gente pode também usar o outro e se. Então, se eu estou aqui, ó, se eu estou aqui falando, e se eu não conseguir? E se eu não for bem? E se eu fracassar? Aí a gente rebate. E uma dica que nós temos é, vocês podem estar bem aqui. E são nesses momentos que nós temos de estabilidade para treinar as habilidades que a gente precisa ter e se munir para os momentos de vulnerabilidade. Porque se eu não me preparo agora, quando a situação acontecer, eu não vou ter como lidar com ela. Se eu não treinei. Porque a emoção está carregada ali, então eu preciso me munir de habilidades. Nesse momento agora, e é assim que funciona a terapia, você vai trabalhar habilidades que você precisa ter para os momentos de crise, os momentos de vulnerabilidade. Então, quando vem esses pensamentos do tipo, e se eu fracassar, e se der errado, você vai dizer, e se eu continuar, e se eu insistir, e se eu perseverar, e se eu tentar de novo, e se eu conseguir? Porque você está achando que você vai fracassar, então e se eu fracassar? Mas aí agora você rebate, e se eu conseguir? Nós precisamos trazer esse lado. Nós precisamos, porque os nossos pensamentos, a sensação muitas vezes, quando ele está muito intenso, é como se fossem carros em alta velocidade. A gente está ali, ó, aí ele tá, você está, meu Deus do céu, e não consegue parar. Quando você confronta desse outro lado que eu trouxe, é como se você freasse. Você dá um freio brusco e chacoalha toda, mas você se força, você meio que força o seu padrão de pensamento, o fluxo de pensamento a parar e olhar agora para o lado. Porque existem outras perspectivas e não dá para ele continuar daquela forma. Então, é esse rompimento que a gente precisa dar, muitas vezes, para a nossa condução desses pensamentos, que parece que, às vezes, invade a gente e a gente não consegue sair da nossa mente. Por isso, o treino, quando a gente está bem. Porque a gente vai se lembrar ali, no aspecto mais rápido, o que fazer para lidar. Entenderam? Já... Deixa eu ver aqui. Vocês falaram o quê? Uhul! Ah, fale mais alto, porque na hora que a gente está aqui, a gente não consegue ouvir muito bem, não. Sim, antes que eu vá para a última, tem alguma pergunta, gente, dessas? Tem alguma contribuição? O e se, raciocínio emocional, desqualificação do positivo? Alguma pergunta? Sim. E se você não vai conseguir, não vai dar certo. E muitas vezes nós não estamos olhando o si que é o outro. Da perspectiva do outro, das vivências, das frustrações do outro, que muitas vezes, porque eles tentaram e eles não conseguiram, eles colocam sobre nós os limites que são deles. E é por isso que a gente precisa também trabalhar dessa forma. Porque essa condução que essa pessoa está falando, a gente precisa barrar ali. E se você não conseguir? Você já fala que não, essa é a realidade dele. É a vida, com tudo que sai da boca de uma outra pessoa, a gente tem que partir do princípio que é da perspectiva dela. Se ela está falando e ela tem uma história de vida, tem as suas impressões, é a perspectiva da vida dela. Ela não está falando sobre mim, ela está falando sobre ela. Então, quando ela diz para mim e começa a jogar balde de água fria nos meus sonhos, no que eu estou
desejando, muitas vezes ali são frustrações da vida dela. Existem cuidados e existem pessoas, sim, que são responsáveis, que nós vemos, e muitas vezes a gente tem do lado mais próximo. Mas, normalmente, essas pessoas, elas não falam com a gente de qualquer jeito. Como a Ana tinha falado. O que você falaria com a melhor amiga? Você que tem uma pessoa próxima, que você admira, que você realmente, verdadeiramente se importa. Você fala assim com ela? Quando ela vem com um sonho? Ou você diz assim, nossa, é muito bom o que você está falando, realmente tem isso. Só toma cuidado para tal. Avalia, leva diante do Senhor. Você não joga para ela um balde de água fria de qualquer jeito para munir as esperanças dessa pessoa. Isso é falta de amor e de cuidado. Uma pessoa que faz isso, ela não está se importando com como você vai receber. Não está se importando com o seu bem-estar ali. Não está se importando em o que é melhor para você. Ela está apenas jogando a frustração dela em cima de você. Mas a frustração dela é a frustração dela. Não precisa ser a minha. E são limites que a gente precisa colocar. Está ligada à distração seletiva, né? Eu não escutei, Ivana. Sim. Tá. Aí a nossa mente tem que olhar para os defeitos e não ver as qualidades. Então a gente vai treinar nossa mente. Quando acontecer, aqueles rótulos que é colocado no pensamento, comportamento, você ampliar e ter outro. Isso. Principalmente em relações, né, professor falou. Isso. Vocês conseguem perceber? Você está tirando a parte negativa e está pegando. E a positiva você está. Você minimiza. Acabou. Problema. Ela pode ser também oposta, né? Só olhar para o positivo. Sim. Vocês lembram que mais cedo, Diana trouxe aqui, a perspectiva não é que nós tenhamos pensamentos positivos. Não é isso. Você não vai para terapia, você não faz um processo terapêutico, a gente não está aqui para que você saia daqui tudo flutuando, achando que tudo de melhor sempre vai acontecer. A proposta não é um pensamento positivo, mas é um pensamento realista. A partir do que eu tenho. Porque normalmente a gente não tem um pensamento realista. A gente tende para um lado ou para o outro. Dicotômico. Tudo ou nada. Mas, normalmente, é o caminho do meio. Com algumas observações, com a dose de incentivo, com você vai conseguir, mas não vai ser tão fácil assim, tão linear desse jeito. Então, a gente normalmente adapta. Entendeu? Esse é o pensamento realista que a gente precisa ter. Indo para o último. O do meu, né, no caso. Que o seu vai ter outro. Que é a da rotulação. Essa rotulação aqui, eu acho que vocês já conseguem entender um pouco só pelo nome. Então, vamos trazer que nós chegamos aqui hoje, né? Encontro de irmãs, encontro de mulheres. Só que aí, na hora que a gente estava falando uma com a outra, você talvez tenha... Isso é um exemplo só, tá, gente? Você olhou para uma irmã e aí o jeito dela foi meio... Você olha assim para falar, poxa, que irmã metida. Essa irmã metida. Ou então a outra fala alguma coisa, dá a opinião dela aqui nesse momento. Aí você já... chatinha. O que acontece aqui? Foi uma rotulação sobre um aspecto que você viu que, na verdade, foi uma impressão sua. Uma visão sua sobre um momento específico e reduzido. Então você traz uma pessoa que não é simples, né? Porque nós sabemos bem quais são as dores e as delícias de sermos quem nós somos. Então, quando nós rotulamos os outros, ou a nós mesmos, que isso também pode acontecer conosco, com um aspecto só, que na verdade nem necessariamente é real, mas é uma interpretação minha sobre uma conjuntura, eu carimbo aquela pessoa, ou eu carimbo a mim mesma de algo que eu não tenho nem... Gente, você já acha essa irmã chata? Não tem o que pra ouvir dela se ela é chata? Se a irmã é metida, eu vou ver quem ali. Eu vou parar para ver? Ela respira, me irrita. Por quê? Porque você já carimbou a irmã daquela forma. Então, é como se a gente tivesse... É focinheira, gente, o nome... Focinheira, coloca, né? O cabresto. Obrigada, Ju. O cabresto, quando se coloca no cavalo, o que acontece? Qual é o objetivo ali? É que ele não olhe o amplo, é que ele fique ali restrito e, dessa forma, como ele não vê muitas opções, ele se sente obrigado a obedecer ao dono dele. Quando nós rotulamos pessoas ou temos pensamentos restritos acerca das circunstâncias ou de nós mesmos ou de outras pessoas, o que acontece aqui? Eu tenho uma visão também com cabresto. Por quê? Porque eu estou me forçando a olhar só isso aqui, ó, só essa perspectiva. Mas vocês concordam que existe tudo isso aqui que eu também consigo ver?
E o que é mais fácil? Eu olhar assim para conseguir enxergar ou eu fazer isso aqui e fazer assim? De que forma mais fácil eu não consigo enxergar? Então, quando eu rotulo uma irmã, ou alguém, ou a mim mesmo, sobre uma situação, como é que eu vou olhar para as outras perspectivas? Como é que eu vou ter acesso a todo o amplo se eu já olho para aquela pessoa ou aquela situação e eu já associo a algo que para mim é negativo? Então, se eu olho para a Lorena, por exemplo, eu acho Lorena chata, como é que eu vou conseguir sentar do lado dela e acessar o Cristo que existe nela, se ela é chata? Eu já não tenho predisposição a sentar do lado dela. Acabou a minha disposição, não tenho disposição, eu vou estar com a outra que eu acho legal. Então, quando nós fazemos isso, nós restringimos, inclusive, isso é muito comum para o prejuízo da própria comunhão. Porque se eu olho para as irmãs, que são tão amplas, meu Deus, a mais velha, essa daqui, a pequenininha, a Bibia, que já tem suas próprias experiências, né? Na verdade, Joãozinho, mas a gente não conta ele não, tá, gente? Porque aí ficou complicado o meu argumento. Mas até Bibia ali, ela já tem a perspectiva de vida dela, ela já tem uma amplitude de vivências, de experiências que ela viveu. Se eu olho para ela ou para a mais velha aqui e eu interpreto e eu faço isso, eu estou simplificando demais uma vida inteira de uma pessoa. Então, existe sim, pode ser mesmo, que a irmã tem alguma coisinha ali, ou que tenha um jeitinho um pouquinho mais mexido. Mas tem tantas outras coisas, sabe? Tem tantas outras coisas, tem tanto de Cristo na vida dessa irmã que eu posso aproveitar, tem tantas experiências que eu posso ter e compartilhar com ela, se eu me abrir para ver a amplitude. Aí eu descubro que essa irmã talvez nem seja tão chata assim. Essa irmã só estava tímida. E aí ela ficou um pouco mais restrita no falar. E aí eu vou aprender com ela o Cristo que existe nela, uma experiência que a gente senta do lado, a gente escuta acerca de uma experiência muito forte que ela teve com o Senhor, e eu estava precisando disso, eu nem percebi, né? E o Senhor ministra o meu coração. Então, são perspectivas interessantes que a gente passa a ter, né? Formas de olhar, um outro olhar, um olhar amplo, porque existe sim as nossas tendências, nós temos sim, uma vai ter mais tendência a umas distorções, outras a outras, mas é sempre esse esforço de tirar esse cabresto, né? Que nos leva a ter um olhar de funil, a adição seletiva, né? Percebeu, né? Que eu tenho um negócio com essa daí, que é muito fácil de falar. Mas para que eu possa ser ampliada na minha perspectiva. Eu me force mesmo, muita gente vai se forçar a ver o outro, a ver o todo, né? E é dessa forma que a gente vai construindo um pensamento mais realista, que é o nosso objetivo aqui.